Vamos lá. Tá aqui. Bom dia, graça e a paz para você que está ao vivo e para você que em algum momento, em algum lugar, verá esse devocional. Hoje eu quero falar com você sobre oposição. Tem vários tipos de oposição e uma oposição que vem através da inveja. Amanhã eu vou falar sobre a oposição da inveja. Vencendo a inveja pela graça de Deus. Hoje eu vou falar um outro tipo de oposição, que é aquelas circunstâncias da vida que traz e situações que nós não temos o controle. Por exemplo, vamos lá então, sobre oposição, só para você poder entender. José quase morreu por uma túnica que ele não pediu para ganhar. Davi foi perseguido por um trono que ele não pediu para ter. Algumas pessoas, elas vão odiar você pelo simples fato de você ter aquilo que Deus quer que você tenha. Semana passada, meu filho ele usou uma frase muito interessante. Ele falou assim: você tem que descobrir qual é a de Deus para você. Deus tem um propósito para cada vida. Se eu não conseguir enxergar o propósito que Deus tem para a minha vida, eu posso levar os olhos para aquilo que acontece na vida do outro e ficar insatisfeito com aquilo que acontece na minha. E é interessante porque os filhos de José, os irmãos de José, eles tinham um propósito, que são as 12 tribos de Israel. Meu filho usou uma frase interessante que eu achei fantástica. Ele falou assim: o chamado de Ananias foi se encontrar com o apóstolo Paulo, evangelizar e orar por Paulo. O propósito de Paulo foi ser o grande apóstolo. Então, agora eu quero falar uma coisa para você. Fique tranquilo diante da oposição, porque aquilo que Deus te dá, Ele protege. Pastor, então o que a oposição vai fazer comigo? Se você tiver o discernimento correto, bom, a oposição fará você provar o sobrenatural. Se Faraó não viesse atrás do exército, né? E talvez desse tempo para construir barco para atravessar o Mar Vermelho. Mas a perseguição provocou o milagre. O mar se abriu. A oposição que você enfrenta vai te poupar trabalho e ainda vai fazer você experimentar o sobrenatural. Quando nós estamos nesses momentos de aperto, nós somos obrigados a clamar a Deus. E a intervenção do Eterno sempre vai chegar. Segunda coisa, que a oposição, ela vai te promover. Os irmãos de José promoveram José. Golias e Saul promoveu Davi. Os midianitas promoveram Gideão. As perseguições são promoções. Você imagina uma situação, um tipo de oposição que ela é benéfica. Por exemplo, você tem uma loja e você tem o seu concorrente. Graças a Deus pelo seu concorrente. Porque se não fosse o seu concorrente, você ia estagnar. Se não fosse uma pessoa que faz a mesma coisa que você faz, você ia se acomodar. Porque existe outras pessoas, o que você faz? Aquela expressão, você corre atrás do prejuízo. Deus vai usar quem está contra você para promover o seu nome, né, e o nome de Cristo através de você. Então essas oposições que aconteceu com Gideão, né, com Davi e com José, o que fez com esses homens? Levaram esses homens a um outro nível, a um outro patamar, a uma outra influência. E uma outra coisa interessante sobre oposição, que é fantástica. A oposição, ela te molda e te prepara. A túnica de José significava um grande propósito. Qual que era o propósito da túnica de José? Governo. Roubaram a túnica, jogaram na cova, no cárcere e até venderam, mas não tiraram o propósito de governo da vida de José. Presta atenção que não importa o que fizeram com José. Onde ele estava, ele cumpria o propósito dele. Só que tem um detalhe, ele cumpria o propósito dele em lugares diferentes. Então, a oposição, a perseguição, às vezes vai te moldar. Porque você vai cumprir o seu propósito
em vários lugares. José cumpriu o propósito dele na prisão, na casa de Potifar e foi governador do Egito, né? Então, eu quero que você entenda, às vezes, que essas situações necessitam de discernimento. Oposição, circunstâncias, abandono, traição fazem parte do processo de Deus em você. A oposição serve para te amadurecer, te impulsionar para o propósito e principalmente para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Agora, para que isso aconteça, você precisa ter uma coisa chamada discernimento. Porque diante de uma oposição, você pode sair pior ou você pode sair melhor. Porque você encontra uma oposição. Se você não entender que aquela pessoa que está do outro lado, ela tem um tipo de sentimento, criação, crescimento, perspectiva, leitura da vida, sabe o que vai fazer com você? O diabo, ele é sujo. Vai fazer você ficar ali amargurado, com problema, com dificuldade. Quando você tem um propósito, não importa de onde vem a oposição, você vai cumprir o seu propósito onde você estiver. E ela vai te promover, ela vai te moldar e ela vai te levar a outros níveis. Mas para isso, discernimento. E já falei para você o que é discernimento. Não é você distinguir o certo do errado. É você distinguir o certo do quase certo. Do quase certo. Diante da oposição tem uma palavrinha que nos atrapalha muito esse processo de crescimento. Vai ficar por isso mesmo? É bom que você deixe, porque Deus cuida de você. Porque se você não for deixar por isso mesmo, Deus sai de cena. E aí, você vai resolver do seu jeito. E aí, aquilo que era para levar você a um outro patamar, vai fazer o quê? Vai fazer você ficar encalhado na vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. E eu quero fazer uma pequena oração aqui agora com você, para a gente começar esse dia. Pai querido, te agradeço pelo privilégio e a oportunidade dessas reflexões, porque isso também me faz começar o dia debaixo da tua graça, do teu Espírito Santo e com discernimento. Eu não sei o que eu vou enfrentar esse dia, mas que a tua graça e o teu Espírito Santo esteja sobre mim e sobre a vida dos teus filhos que me ouvem. Te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu nome. Derrama da tua graça sobre nós e que diante de todas as circunstâncias, teu nome possa ser glorificado e a gente venha cumprir o nosso propósito. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de enviar para um amigo seu aí. Um abraço. Até amanhã.